Abre aí comigo, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Quem aqui é o povo de Deus? Levanta a mão, você é o povo de Deus. Tá bom. Então ele fala assim, é sobre você, é sobre mim, é sobre nós. Ele diz, se você se considera o povo de Deus, ele diz aqui, se você se humilhar, se você orar e me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e qual que é o final aí? Sararei o quê? A terra. Por que sararia a terra o Senhor? Porque a terra necessita de cura. Então quando Deus olha a terra, aquilo que Ele criou, as nações, Ele diz, nossa, essa nação está doente. Nossa, essa terra está doente. Ele não está pensando, quem que é o presidente dessa nação? Ele não está perguntando, quem são os bilionários dessa nação? Eles poderiam fazer alguma coisa para sarar essa terra? Não, Deus, a reação de Deus é, quando Ele vê uma terra doente, Ele fala, cadê o meu povo que está naquela terra? Se o meu povo que está naquela terra doente, se humilhar, orar, me buscar, então eu escutarei dos céus, diz o Senhor, perdoarei os seus pecados. Presta atenção. Mas Theo, eu não estou em pecado. Mas quando você é a embaixada, você representa um governo dentro de um outro país. Você está representando então um outro governo dentro desse mundo. E você está tomando uma posição do que nós chamamos de intercessor. Você está se pondo na brecha, você está falando assim, eu peço perdão pelos pecados que eu, pessoa física, não cometi, mas que esse CNPJ chamado Brasil cometeu, então eu peço perdão, ó Rei Jesus, pelos pecados da minha nação. Como igreja, porque eu entendo a responsabilidade e a autoridade que eu carrego. Faz sentido? E daí o Senhor fala, se você se humilhar, se você pedir, se você orar, se você pedir perdão, eu escutarei dos céus e eu sararei a terra. O Brasil será abençoado se a igreja do Brasil despertar. A igreja brasileira, quando ela desperta, quando ela volta ao primeiro amor, quando ela clama, se humilha. Olha só o que Atos 3, versículo 19, o apóstolo Pedro, que em capítulos anteriores era um homem acovardado, que negou Jesus, ele passa pela experiência de Pentecoste. Em Atos 2, ele é cheio do Espírito Santo, e quando você é batizado no Espírito Santo, você tem essa atitude de Pedro. Pedro tem ousadia, ele se levanta, ele começa a pregar para os seus conterrâneos, os judeus. E ao pregar, ele está falando, vocês crucificaram o Cristo. Aquele que negou o Cristo, agora ele está denunciando, falando assim, olha, vocês erraram, vocês crucificaram o Cristo. E daí no versículo 19 ele diz, arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam apagados. E daí o que acontece depois do arrependimento? O que acontece depois da propiciação dos pecados? Ele diz, e que venham tempos de refrigério da parte do Senhor. Quantos aqui querem tempos de refrigério na tua vida? Sabe, o Senhor está falando, se você quer tempo de refrigério, você precisa ter arrependimento. Porque o arrependimento precede o derramar do Espírito Santo. Assim como ele já falava, o juízo vai começar na casa de Deus. E uma das coisas que eu tenho certeza é que quando o Senhor começa a limpar a sua casa, é porque Ele está preparando a sua casa para receber um derramamento. Então não fique impressionado quando você começar a ver alguns escândalos vindo à tona, porque o Senhor está começando a limpar a sua casa, para que a sua casa venha receber um avivamento. Porque quando você tem um avivamento, que nem eu já disse antes, duas coisas acontecem, alinhamento ao prumo de Deus e aceleração rumo ao propósito do Senhor. Eu escutei uma vez alguém dizer que o avivamento é como um carro de Fórmula 1. Eu não sei se você assiste Fórmula 1, mas quando tem aquela câmera que fica aqui, ó, do lado do piloto, e você vê um pouco, uma parte do capacete do piloto, e quando aquele piloto, aquele carro de Fórmula 1 está engatando, trocando as marchas para entrar naquela reta, e a última curva, antes dele entrar na reta, você percebe, até escutando o barulho do motor, a mudança de marcha, e de repente ele entra na reta, e você vê na tela da televisão, ele fazendo assim com o seu braço. E finalmente ele fica reto. O que está acontecendo aqui? Avivamento. Ele está pondo o carro, que é a igreja, na direção certa. Ele está trazendo para um alinhamento. E daí, engatado, ele
acelera. Às vezes aquilo que você sente como é um chacoalhar, é o Senhor falando, eu quero trazer um prumo aqui. E uma vez que tiver um prumo, agora eu vou trazer aqui a velocidade. Porque quando você está em avivamento, você cresce em pouco tempo aquilo que fora do avivamento te levaria muito tempo. Mas para você ter isso, Ele quer te pôr primeiramente na direção certa. Ele não pode se acelerar no meio da curva, ele tem que sair da curva, pôr o carro no lugar certo, e agora ele acelera. E da mesma maneira, a gente vê isso ao longo da história da igreja, o despertamento do santo começa com alinhamento, começa com prumo.